Hello and welcome to my channel. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Thales, este é meu canal sobre o ensino do inglês. Hoje nós vamos continuar a tratar dos phrasal verbs, tá? Se é a primeira vez de você aqui no meu canal, nós vamos conversar, eu vou explicar melhor a estrutura do canal mais pro final, mas é importante ressaltar que este vídeo nós vamos falar de verbos frasais, eu vou explicar algumas estruturas de verbos frasais e preposições. Na verdade, esse vídeo é uma parte 2 de um vídeo que já foi gravado antes. Alright? Então, gramática que nós vamos estudar hoje. Let's get into it. Vamos começar? Bom, o tópico de hoje, nós vamos começar a falar sobre verbos frasais com a preposição away, tá? No vídeo anterior sobre esse tópico, nós tratamos de away e back, né? Tivemos alguns exemplos com back, né? E alguns exemplos com away que nós vamos ver agora. Só relembrando, o que é um verbo frasal? O verbo frasal é aquele verbo que é composto pelo verbo mais preposição ou preposições. E é caracterizado principalmente pelo fato de que o verbo mais a preposição costumam ter um significado que é diferente do verbo e da preposição separadamente. Então, assim, não costuma ser uma tradução literal ou uma combinação literal de dois significados, mas pode ter um significado mais simples, né? Por exemplo, quando eu falo wave back, igual nesse exemplo aqui, wave é o verbo acenar, né? De dar um tchau, acenar para alguém, oi, né? Você está dando um tchau, você está acenando. Quando eu falo wave back, eu estou dizendo acenar de volta. Então aqui a gente percebe que não houve mudança no significado do verbo wave. É o mesmo significado, inclusive o significado da preposição é preservado. Então, aqui funciona eu pegar o significado do verbo isoladamente, mais o significado da preposição. Mas existem outros casos que isso não acontece, tá? Então, muito cuidado. Vamos lá. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. We tried to catch the thief, but she got away. Então, nós tentamos, né? Então, nós vamos explorar o significado da frase primeiro e explorar alguns aspectos gramaticais da frase, mas o foco vai ser sempre o phrasal verb, tá? Então, aqui nós temos we tried. Tried é o quê? Vamos relembrar aqui. Tried é passado do verbo try, que é o verbo tentar, tá? A palavra try, ela pode ser também um substantivo. Ela pode ter o significado de tentativa, tá? Mas aqui ele é o verbo tentar. We tried, quer dizer, nós tentamos. E o passado dele é um passado regular. É o verbo está conjugado no passado. Nós tentamos. Por que que ele tem o acréscimo de ed? Porque a regra é verbos regulares têm o passado simples ou past simple com o acréscimo do sufixo ed. Só que nesse caso ele tem também um acréscimo de i. Qual é a regra? Quando eu tenho o verbo terminando com y, precedido de consoante, eu tiro o y e acrescento ied, tá? A regra geral é acrescentar o sufixo ed. Mas, dependendo da terminação do verbo, você pode ter que fazer algumas pequenas adaptações, alguns ajustes nesse verbo, alright? Então, nós tentamos pegar. We tried to catch. Uma outra observação aqui, importante, temos aqui um verbo
o verbo tentar e o verbo pegar, tá? Catch the ball, pegar a bola, né? Então, catch é o verbo pegar. Ele está aqui, entre esses dois verbos, nós temos a preposição to, né? Existem verbos que formam formam locuções verbais, né, digamos assim, com outros verbos. Nós temos dois verbos seguidos, mas entre esses dois verbos eu uso to. Eu posso dizer que é uma regra geral? Não, né? Não é uma regra geral. Existem verbos que exigem preposição, determinadas preposições, né? E outros verbos que não se pode colocar a preposição entre dois verbos. Então vai depender muito da regra. Como que nós vamos aprender isso? Pelos exemplos, né? Eu sempre sugiro aprender pelos exemplos e de visualizar, de ler, de escrever vários exemplos. Você vai identificar um padrão e a partir daí você depreende a regra. É sempre melhor assim, né? Porque você imagina uma criança aprendendo o idioma, seja português ou inglês. Como que ela aprende a estruturar a frase? Como que ela aprende a falar? Você não vai ensinar um bebê, uma criança de 1, 2, 3 anos, gramática, né? Ela vai aprendendo pelos exemplos, pela repetição, então ela vai formando ali a cognição dela. Então, eu diria que de uma forma similar no inglês, né? É sempre melhor você aprender pelo exemplo do que ficar memorizando regra. Caso você saiba a regra, de antemão, é importante? Bom, é importante você compreender a regra, mas você não precisa dominar gramática para falar inglês. No entanto, falar inglês corretamente depende da utilização dos padrões, né, de sintaxe, dos padrões gramaticais. Então, vamos continuar. Nós tentamos pegar o ladrão. We tried to catch the thief. Bom, no caso aqui não é o ladrão, não. É a ladra, né? É mulher. Tá vendo? Porque aqui, ó, she. Aí você vai me falar o seguinte: por que tá aqui the thief? Como que eu vou saber se é masculino ou feminino? Bom, se eu tivesse a frase somente isso aqui, eu não ia saber, né? Porque thief, de modo geral, gente, os substantivos, existem substantivos que têm sufixos indicando feminino, né? Prince, príncipe, princess, princesa. Existem distinções. Quando você fala filho, son, filha, daughter, né? Eu vou até escrever aqui, ó. Son, daughter. São palavras completamente diferentes, né, na grafia, mas aqui é filho e aqui é filha. Em inglês, gente, nós não temos a desinência número, a desinência pessoal, não é a desinência número, não, a desinência pessoal, né? Que é o, a gente não tem. Então, quando eu falo the thief, de modo geral, eu vou traduzir como o ladrão, mas pode ser homem, pode ser mulher. Eu sei que é singular, porque thief é um substantivo no singular. É possível eu ter um plural aqui? Nesta frase não, porque eu tenho um complemento já dizendo que é she, tá? Mas eu poderia ter uma frase we tried to catch the thieves, em que eu tiraria o F e acrescentaria VES, né? Porque a formação do plural é irregular para a palavra thief. Ela termina com F, então eu tiro o F e substituo por VES. Mas nessa frase estaria incorreto, tá? Eu não poderia dizer isso porque o complemento denuncia, entre aspas, né, que se trata de
que se trata de... Ai, gente, perdão. Que se trata de feminino e não masculino, tá? Então, vamos voltar aqui à frase. Então, we tried to catch the thief. Nós tentamos pegar o ladrão, né? The é o, a, os e as, né? Artigo definido. Mas, she got away. Então, esse aqui é o phrasal verb. Nós temos a palavra got. O que significa got? Got é passado do verbo get, né? É um verbo irregular. Get, got, ou get, gotten, né? Dependendo da conjugação. Get, got. Então, get significa obter, conseguir, ter, pegar, pode ter diversos significados. Né? A gente não costuma traduzir essa palavra de uma forma única. Então, você vai entender o significado dela na frase. Tá? Eu, geralmente, quando eu trabalho com tradução, eu traduzo a palavra ou a expressão no contexto da frase que eu estou vendo, né? Ou do texto que nós estamos analisando, mas é importante ressaltar que em inglês uma palavrinha pode ter zilhões de significados. Então tem que ter muito cuidado também quando se trata de tradução. Como esse vídeo, ele é um vídeo de nível, digamos, básico, né? Em que nós estamos revisitando a gramática, nível básico, eu vou explicando tudo em português. Mas existem cursos que têm a abordagem de ensinar tudo em inglês, né? A gente tem vídeo no canal de gramática inteiramente em inglês. Já temos, tá? Você já pode consultar. Temos a playlist de gramática avançado e a de nível básico com explicações em português, tá? Então você pode escolher a abordagem que você preferir. But she got away. Mas ela... O que é get away? Get away significa livrar-se de alguma coisa, escapar, né? Tem até aquela série Get Away with Murder. Conhece essa expressão? Get away with murder. Murder. Get away with murder. É uma expressão. Quando você fala get away with, significa o famoso se dar bem, né? Você vai se livrar. Ou seja, que murder é assassinato. Então, quando você fala assim, he got away with murder, quer dizer que ele se livrou, né? Ele matou, ele se livrou com o assassinato. Ou seja, ele matou e não foi condenado. Né? Ele se livrou da condenação, ele se livrou das consequências do que ele fez. Então, é aqui a mesma coisa. Só que aqui eu estou dizendo que nós tentamos pegar o ladrão, ou a ladra, mas ela escapou. Ou seja, ela se livrou, ela escapou, tá? Então, get away with, escapar, se livrar de uma situação. Então, vamos apagar aqui. Já vimos a primeira. Vamos ver a segunda aqui. Keep away. Eu não sei por que as letras estão com tamanho diferente. Estranho, né? Eu acho que... vamos ver aqui. Eu vou aumentar. Colocar um tamanho padrão. Ah, é o tipo da letra que tá diferente. É o tipo da letra, gente. Né? Já dizia Faustão, quem sabe fazer ao vivo, né? Aqui, ó. Vamos ver a segunda aqui. Deixa eu até dar um... Keep away from the edge of the pool. You might fall in. Bom, gente, aqui nós temos dois verbos seguidos de preposição. Nós vamos explorar aqui, tá? Mas o foco é no verbo que contém away. Keep away. Keep significa manter, tá? Manter distância ou manter alguma coisa, né?
keep record, keep away. Tem várias formas, né, de você usar o verbo keep. I'm keeping it. I'm keeping the book. Eu estou mantendo o livro. Ou seja, eu encontrei o livro e eu estou mantendo posse daquele livro. Mas nesse sentido, quando eu falo keep away, significa manter-se distante. Fique fora, né? É o famoso fique fora daí, né? Keep away from the edge of the pool. Ou seja, fique fora, né? Mantenha a distância ou fique fora da borda da piscina, né? Que edge significa ponta, tá? Borda. Então, quando eu falo keep away from the edge, significa mantenha-se fora ou distante. Esse from é a preposição que indica origem. Mantenha-se distância de onde? Mantenha a distância, ou fique longe, ou fique fora da borda da piscina, tá? Então, pool aqui é piscina. Então, keep away from the edge of the pool significa mantenha a distância da borda ou da piscina. You might fall in. Ou seja, você pode cair dentro da piscina, né? Fall é o verbo cair, certo? O verbo might é um verbo modal que significa poder no sentido de possibilidade, nesse caso. Então, você pode ou poderia, né, cair dentro, né? Fall in, cair dentro da piscina, tá? Existem gramáticas, gente, que diferenciam o might do may. May é um outro verbo modal, mas assim, é meio polêmico isso, por quê? May também é o mês de maio, tá? Porque o might e o may podem indicar possibilidade. Ambos. Lá atrás, quando eu estava lá no ensino médio, no primeiro ano de ensino médio, tem um livro de inglês que eu estudei nele, que ele falava assim, o might é quando é uma possibilidade remota, ou algo com uma possibilidade, isso pode acontecer, tome cuidado, né? E aí você poderia usar might. Então, might aqui ele está indicando uma hipótese, não está dizendo você pode cair na piscina. You may fall in. Fica mais sutil você usar might, tá? Então existem essas diferenças, mas assim, em termos de significado em si, tem gramática que não difere, ele fala que tem o mesmo significado, só deixa claro que might, no caso aqui, ele está explorando possibilidade de algo acontecer, tá? Então vamos lá. Isso aqui foi fácil, né? Let's get to the next example. I kept the letter, but I threw, oh my God. I threw away the envelope. Thrown, né? Eu vou até pegar a pronúncia, às vezes eu até me embolo aqui. Thrown, né? Deixa eu pegar aqui. Uma dica que eu vou dar para vocês. Quando vocês estiverem estudando alguma coisa e não tiver uma clareza do significado do que você está estudando, joga no dicionário, tá? Então, quando você joga no Google, você vai digitar throw meaning. Aqui, ó, deixa eu diminuir o tamanho, tá vendo, ó? Throw, significado. Que aí você vai ter aqui um ícone, né, indicando o som da palavra throw. Tá vendo? E ele, hoje em dia é maravilhoso, né? Você acha isso tudo na internet, mas na minha época não tinha nada disso, tá? Eu tô velho, mas na minha época não tinha nada disso. Deixa eu pegar through. Acho que é assim, ó. A pronúncia.
E por que eu não tenho palavra? Eu quero a pronúncia do passado, ó. Aqui nós temos, ó, o verbo through, through, tá vendo? Um é throw e o outro é through. through, Through. Então eu pronunciei certo. Tá? Na minha época, gente, você olhava esses códigos, né, do dicionário e você tinha que entender o que cada um desses símbolos significa para você poder pronunciar corretamente. Então, é um ganho aí que vocês têm hoje em dia. Hoje é tudo mais fácil. Então, vamos voltar aqui. Então, vamos ler de novo. Porque I kept the letter, but I threw away the envelope. Então, vamos ver primeiro aqui. O que é kept? Kept é passado do verbo keep. Keep, kept. É um passado irregular, tá? Que tem que ser memorizado. Isso é um ponto. Por que passado irregular? Porque não segue aquela regrinha de terminar com o sufixo ed. E como que eu vou saber se um verbo é regular ou irregular? Bom, memorizando. Mas lembre-se sempre que é uma memorização por assimilação, né, gente? Você não vai ficar pegando, verbo, vamos decorar aqui, verbo throw é um verbo irregular, verbo arrive é um verbo regular. Não é assim que você vai aprender. Você vai aprender pelos exemplos, você vai vendo, por exemplo, que a palavra kept é grafada similar ao verbo keep, então você acaba aprendendo, tá vendo? Olha. É similar. E a maior parte dos verbos irregulares, não são todos, mas a maior parte mantém boa parte do radical, né, original da palavra. Então você vai acabar identificando que aquela palavra é passado daquele verbo ou é o particípio passado daquele verbo. O problema de não memorizar é que dificulta, por exemplo, você fazer textos, né, escrever textos corretamente, utilizando o present perfect ou os tempos perfect, né, que são os tempos perfeitos. Aí você tem que conhecer o particípio passado daquele verbo irregular. Da mesma forma, passado simples de verbos irregulares. Então, tanto para falar quanto para escrever, né, que é a vertente do inglês que é de produção, né, que você vai pensar e vai produzir texto, vai produzir fala, vai produzir discurso. E isso você precisa memorizar, internalizar essas regras para você falar corretamente. Porque se eu falar I keep the letter, ao invés de I kept the letter, eu vou estar falando no presente, não no passado. Então isso compromete o sentido da frase, né? Então é importante conhecer. Continuando. Então, kept, passado do verbo keep. Então, I kept the letter. Eu mantive a carta, né? Que letter é carta em inglês. Mas, I threw away. O que é threw away? Threw é passado do verbo throw. Tá? E a palavra, ela é bem similar, tá vendo? Então, assim, você identifica facilmente na leitura que through tem o mesmo significado de throw. Você vê que tem relação com a palavra throw. Então, fica fácil de você ir assimilando o significado. Porém, o tempo verbal é diferente. Aqui é o presente, né? Throw, e aqui é o passado. O que significa throw? Várias coisas, né? Quando eu falo throw up, assim, significa vomitar, né? Throw away, aliás, ou throw away, é jogar fora, arremessar longe, né? Ou jogar fora. Mas no caso aqui é jogar fora, né? Quando você fala assim, eu vou jogar na lata de lixo, eu vou jogar fora, eu vou descartar.
throw away. Porque throw significa arremessar, jogar, né? No sentido de pegar alguma coisa e jogar longe, né? Throw the ball, arremessar a bola, jogar a bola, né? Jogar a bola pro cachorro pegar. Throw the ball. Então, quando eu falo I threw away, significa eu joguei fora, tá? O envelope. Felizmente, né, a palavra tem o mesmo significado, a pronúncia evidentemente é diferente. Envelope, né? Mas aqui é grafado da mesma forma, tem o mesmo significado, assim, é fácil de você identificar o significado. Tem uma série de combinações de verbos, preposição, que vão tendo significado diferente. Nós não vamos explorar tudo de uma vez ou concentrar as atenções em um determinado verbo, tá? Porque não é o propósito aqui do vídeo, mas nós vamos vendo alguns exemplos. E na medida que eles surgem, nós vamos explorando significado, vamos explorando gramática, é assim que funciona. The next one, próximo. Este aqui, ó. Did you sell your bike? Então, aqui nós temos uma pergunta, né? O que é did? Did é o verbo auxiliar, que ajuda, entre aspas, porque verbo auxiliar é o verbo que auxilia, que ajuda, né? Que ajuda o verbo principal, ele a trazer uma ideia no passado simples, né? Então, did é uma estrutura auxiliar para fazer perguntas no passado simples. Também é uma estrutura que pode ser usada para negar, né, frases no passado. Então, did é passado, verbo auxiliar no passado. Did aqui nessa frase tem significado? Sozinho? Não. Então, geralmente, né, verbos auxiliares tem que ter muito cuidado, tá? Porque did também é passado do verbo do, que é o verbo fazer. Então, é necessário você avaliar na frase e verificar, né, a função que essa palavra está tendo, né? Neste caso, did you sell your bike? O did aqui, ele tem a função de ajudar a fazer uma pergunta no passado simples. Então, quando eu falo did you sell your bike, significa você vendeu sua bicicleta? Observe que a ideia é daqui para frente, né? You sell your bike, ou seja, você vender, né? Que o sell é o verbo vender, sua, né? Seu ou sua bicicleta. Quando eu faço pergunta, quando eu uso o verbo auxiliar leva, entre aspas, a carga do tempo verbal, porque did aqui é a conjugação no passado de do, certo? O que lá no início, lá na sexta série do ensino fundamental, a professora ensinou pra gente, né? E eu gosto até dessa abordagem que ela tinha, né? Qual que é a abordagem? Vamos entender. Aqui já está no passado, certo? Então, o verbo principal, ele não precisa vir no passado. Ele está carregando a ideia do passado nele, o verbo auxiliar. Então, o verbo principal, ele volta para o infinitivo, tá? É isso que funciona. Então, quando eu falo did you sell your bike, significa você vendeu sua bicicleta, mas eu não poderia dizer did you sold your bike? Não. Estaria incorreto. Não pode. Porque aqui estaria no passado e aqui estaria no passado. Não pode. Estou usando o verbo auxiliar, então o verbo vem no infinitivo. Lembre-se disso, tá? Isso vale para presente, para passado. Serve para carambada toda. Então, você vendeu a sua bicicleta, né? Your aqui é um pronome adjetivo, né? Está acompanhando a palavra bike. Então, ele está dizendo de quem que é a bicicleta? Sua. Então, ele está fazendo uma pergunta. Did you sell your bike? Você vendeu a sua bicicleta? Aí a pessoa responde, no, vírgula.
I gave it away to a friend. Não, gente, meu Deus. I gave it away to a friend. O que é gave? Gave away. Gave away. Eu não sei se você já viu, existe essa palavra aqui, ó, que eu vejo direto na internet. Giveaway. The website has a giveaway. O site está com um giveaway. O que significa? Giveaway é como se fosse vai presentear, né? Vai dar de graça, vai dar de presente. É como se fosse uma promoção. Olha, se você fizer isso aqui, a gente vai dar de presente, né? A gente vai sortear. Pode ter esse sentido, né? Giveaway nesse sentido de, olha, tem um brinde aqui que nós vamos dar para alguém. Então, giveaway é dar, o verbo give é o verbo dar, certo? Quando eu falo giveaway, é dar, e away para fora, né? Para longe, distante, mas assim, giveaway ou give something away significa dar de presente, entregar para outra pessoa uma coisa que é sua, né? Então, no, I gave it away to a friend. Então ele perguntou se eu vendi, se você vendeu sua bicicleta. Falou, não, eu dei a bicicleta para um amigo, né? I gave it away. Tá vendo que tenho aqui a preposição. Nós temos aqui o pronome objeto it, né? Que ele vem logo após um verbo, é um ponto. Ele vem entre o verbo e a preposição. Essa estrutura a gente já observou, tá? Em 1 ou 2 vídeos atrás, né? Anteriores a isso. Né? Que os verbos frasais, alguns deles permitem que você coloque um pronome objeto entre o verbo e a preposição, mas tem verbo que não permite, tá? Já dei exemplo também disso, dizendo o que permite e o que não permite. Então é isso. E gave é o passado do verbo give, tá? Give, gave. Então é um verbo irregular. Alright? I gave it away to a friend. Eu dei para um amigo. Então, to, preposição to, que indica direção a, para um amigo, né? To a friend, para um amigo. A, que é pronome indefinido, né? Uma, né? Usado para frases no singular. Bom, gente, era isso, né? A gente não tem muito mais coisa ainda para a gente poder explorar, e a gente vai continuando à medida do possível. Só para lembrar, tá? Para finalizar esse vídeo. Esse canal ele tem mais de 700 vídeos, né? Diversas playlists. Tem playlist de gramática, playlist de vocabulário, playlist de leitura comentada, que é quando eu pego uma matéria da internet do dia e a gente vai lendo em inglês, né? E vamos explorando o vocabulário. Tem leitura em inglês com comentários em inglês, que aí ele não tem o objetivo de explorar gramática, mas sim de explorar ideias em inglês. Então, a característica do canal é essa. Tem diversos níveis de dificuldade, né? Vídeos do nível básico, explicações em português. E temos playlists que são inteiramente em inglês, vídeos inteiramente em inglês, que estão devidamente sinalizados nos títulos das playlists. Então é fácil de você identificar. Outra coisa, gramática, vocabulário, inglês para negócios, tem inglês para concurso público, já gravei alguns vídeos variados a respeito. Leituras comentadas, deixa eu ver o que mais. É isso. Mais 700 vídeos, várias playlists. Você pode procurar conteúdo através de palavra-chave, né? Você abre a página principal do canal, vai na lupinha, digita o que você quer estudar, que você vai achar. Porque eu estou revisitando a gramática. Lembra que eu falei isso? Revisitando? O que é revisitar? É algo que já foi feito. Então, nós já gravamos um curso completo de gramática.
Só que esse curso completo de gramática, ele foi feito eu pegando a câmera e mostrando o caderno e eu escrevendo no caderno. Os vídeos são perfeitos para assistir, dá para assistir, são vídeos amadores, né? Eu não sou um youtuber profissional, mas é perfeitamente assistível, bem didático, como se um professor estivesse escrevendo na lousa, entendeu? E você, em tempo real e explicando. Então já tem um curso completo de gramática. Básico, intermediário e avançado. Então qualquer tópico essencial da gramática você já vai achar lá. Nessa revisita, eu estou gravando os tópicos, de novo, né? Mas com outra roupagem, com outros exemplos, né? Com referências de outras gramáticas, para a gente, utilizando tela e as frases já escritas para a gente ganhar tempo. Então, esse é o propósito, tá bom? Don't forget to subscribe to the channel, assine o canal, se tiver curtido os vídeos, compartilhe com os amigos, porque é um vídeo completo, curso completo de gramática, bem esmiuçado, bem mastigadinho, bem, né, detalhado na exploração das frases. Assim, eu já vi várias abordagens diferentes no YouTube. Confesso que até hoje, pode ser que tenha, eu não conheço tudo do YouTube. Essa abordagem assim, bem detalhadinha, eu não vi. Porque a gente explora uma frase e aprende muito mais do que a gramática que está naquela frase. Porque a gente faz ligação com o vocabulário, pega uma palavra, joga para ver a pronúncia, né? Pega um significado, vê o sinônimo. Então, assim, é bem integrado. Eu gosto de fazer assim, a minha metodologia, né? Não sei se todo mundo vai curtir, mas eu gosto assim. Compartilha. Ativa o sininho da notificação, que eu gravo vídeos regularmente, né? Semanalmente tem vídeo pipocando, então você recebe as notificações. E dá um joinha para prestigiar, tá bom? Eu mudei a abordagem, né, dos últimos vídeos, né? Eu deixei para explicar o que é o canal no final e já ir direto ao ponto no início do vídeo. Foi até uma dica que eu acabei vendo indiretamente de alguns youtubers falando isso, né? Youtuber até de game, falando de games, né? Que eu adoro acompanhar notícias de videogame, essas coisas. Aí eu fico vendo eles falando, porque é melhor assim, assado. Aí aos pouquinhos a gente vai pegando, né, as dicas, né? Mas não tem pretensão nenhuma. É um canal amador, a gente sabe que tá com quantidade pequena, assim, razoavelmente pequena de inscritos, então não tem pretensão nenhuma. Eu faço isso por hobby mesmo, é para eu despressurizar, né? Sabe quando você passa raiva, quando você fica nervoso, quando você fica ansioso? É assim que eu faço. E é uma forma de ajudar. Muita gente se sente ajudada pelos vídeos, né? Então, tem gente assistindo meu canal, só que eu não sou youtuber famoso, milionário, nada disso. Mas também não tem essa pretensão, não. Tem a pretensão de me ajudar, né, a gravar os vídeos que eu gosto de gravar, gosto de inglês, e ao mesmo tempo eu posso ajudar outras pessoas, tá bom? Desculpa aí pelo textão, né? Mas se eu tivesse falado isso no início do vídeo, você já tinha pulado para outro canal. Bye bye, see you next time. Até a próxima.